Nosso encontro agora é para discutir algo que é super importante para o concurso que vocês vão fazer, que é a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular. Você já deve ter ouvido falar muito desse documento, né? Já deve ver o quanto as pessoas vão discutindo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é uma confusão danada. O fato é que ele existe e você precisa saber. Aliás, todos os professores precisam conhecer, né? Vou fazer essa pequena parte, até para criticar a gente tem que conhecer, né? Mas se tratando de concurso aí, então essa exigência é ainda maior. Não tem jeito, vamos conhecê-la. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma proposta e uma lei, tá? Na realidade, é muito mais uma lei do que uma proposta, a gente pode dizer que ela é definitivamente uma lei, que vai traçar alguns parâmetros e diretrizes, falando daquelas aprendizagens essenciais para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então é isso aqui, ó. A gente tem a BNCC, e a BNCC, ela abarca a educação infantil, abarca o ensino fundamental e o ensino médio. Por quê? Porque essas aqui são as 3 etapas daquilo que a gente chama de educação básica. Já fica aí de dica para vocês que a educação básica é um nível da educação nacional, o primeiro nível, que é formado pela primeira etapa, que é da educação infantil, a segunda, que é do ensino fundamental, e a terceira, que é do ensino médio. Então, a base, ela existe para falar dessas 3 etapas. Então, hoje, o que nós vamos fazer aqui nessa aula é conhecer um pouco da base para cada uma delas. Lógico que, como trata-se de uma lei, é o que eu sempre vou dizer para você. Vai lá e pega toda a legislação. A base toda, o documento inteiro da base, posso estar equivocada, mas acho que tem em torno de 200 páginas. Mas em tudo, colocando objetivos, áreas de conhecimento, componentes, campos de experiência, você vai ver o que significa isso tudo que eu estou falando. E você encontra no próprio site da base. Então, se você colocar assim, BNCC, o site da BNCC, ele vai vir e você vai poder baixar a Base Nacional Comum Curricular. Recomendo fortemente que todo mundo faça isso, para que depois, se você é um professor de disciplina, você possa olhar lá na tua disciplina, por exemplo, eu sou professor de matemática, então vai ver na área de conhecimento de matemática, no componente curricular de matemática, por ano de escolaridade, o que é que compete a você. Ou seja, quais são essas aprendizagens essenciais, essas habilidades que os seus alunos terão que desenvolver. Isso vale para todas as outras, isso vale para a educação infantil, isso vale para os professores do ensino médio. Então, vale a pena ampliar. Aqui é para falar a visão geral da base, a estrutura da base, e, portanto, ela é para qualquer professor. Então, eu não vou fazer esse olhar individualizado por área de conhecimento ou por componente, não. A gente vai conhecer a base como um documento total para que você possa ter essa visão complexa de tudo aquilo que a gente vai discutir. Eu vou colocar aqui o slide para vocês. Está aqui a nossa aula, Base Nacional Comum Curricular. E para começar, eu vou trazer aqui nesse primeiro slide essa ideia que eu já falei, né, das etapas, e esse artigo 26 da LDB. Olha o que o artigo 26 da LDB diz. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Vou abrir aqui, esse é um artigo da LDB falando da base. Deixa eu até voltar, só para mostrar uma coisa para vocês verem como é que é interessante. Se eu colocar aqui no slide de novo, vocês vão ver que depois desse artigo está lá, redação dada pela lei número 12.796 de 2013. Sabe o que isso quer dizer? Que a LDB passou por uma modificação. E sabe o que essa modificação se refere? Primeiro, foi justamente nessa modificação que a pré-escola, né, segmento da educação infantil, se tornou obrigatória. Você sabe que hoje as crianças têm que ser matriculadas na escola a partir dos 4 anos de idade, na pré-escola, né? Então, com esse olhar de obrigatoriedade para a pré-escola, a educação infantil entrou para a perspectiva da Base Nacional Comum Curricular. Antes falava-se de base só para o ensino fundamental e para o ensino médio. Mas desde então, agora, a educação infantil também entra nessa discussão de Base Nacional Comum Curricular, por isso que ela faz parte desse documento grande que eu falei para vocês. Vou voltar então aqui para o slide, para a gente voltar a falar o que é então essa base. Eu vou trazer um pedacinho que está escrito na própria base, tá? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC,
É um documento de caráter normativo, norma é lei, tá, gente? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, é uma outra legislação que a gente precisa conhecer, que é o Plano Nacional de Educação. Vou fazer aqui um breve esquema aqui no quadro. Vou abrir a câmera. Só para a gente entender um pouquinho dessa questão de legislação. Deixa eu apagar isso aqui, que eu acabei de escrever, né? Para a gente poder entender o seguinte. Eu sempre faço isso, já deve ter visto isso em outra aula de lei, mas eu acho que é importante, porque se você está começando a assistir por aqui, você tem que ter essa visão mais ampla do que a gente está discutindo. Principal lei do país, qual é mesmo? Constituição Federal. Nossa Constituição é de 1988. Tá? Período democrático, ok, 1988. Essa lei fala de tudo que a gente tem no país, né, de todas as áreas do país, e fala de educação. Mas ela fala pouco, e para ampliar isso, assim como são necessárias ampliações para outros campos, na educação também, então a gente tem uma lei que é a LDB, ou Lei 9394/96. Isso significa que essa lei foi promulgada em 1996. Tá lá. A partir de 1996 essa lei está lá existindo. De 96 para cá, se a gente for pegar a LDB, ela já teve várias alterações. Eu te mostrei uma quando eu mostrei ali o artigo que fala sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Mas é um documento extremamente importante. Paralelamente a essa discussão, surge em 1990 o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA não é necessariamente uma legislação da educação, porque ela é uma legislação, é um estatuto que vai proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Vai proteger crianças e adolescentes. É uma lei de proteção integral das crianças e dos adolescentes. Por isso que ela vai falando de deveres, de direitos, mas também está falando de deveres, de famílias. É uma lei muito interessante, que não é nossa, mas nos interessa profundamente na medida em que nosso público é majoritariamente, ou talvez prioritariamente, feito de crianças e de adolescentes. Vamos entender, adolescente, o sujeito até 18 anos de idade incompletos, ou seja, 17 anos, né, 11 meses, 29 dias, adolescente. 18 anos, passa a ser então adulto. Então, majoritariamente o nosso público é esse, a gente precisa conhecer essa proteção integral. Então, tudo que eu tenho aqui na LDB tem que estar respeitando o que o ECA diz. Existe uma ligação entre as duas legislações. Bom, para vocês entenderem, a LDB vai falar de muitas coisas. Nós temos outras legislações que são, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais, né? Então, para cada etapa tem várias diretrizes. A partir das diretrizes curriculares nacionais, a gente tem a BNCC, ok? Para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque você precisa conhecer o Plano Nacional de Educação, PNE. PNE está previsto na legislação, e desde que a gente teve a promulgação da LDB, né, a LDB foi assinada, nós já tivemos dois planos. O primeiro, que encerrou, foi do período de 2001 até 2011, e o segundo, que está em vigor agora, que foi assinado em 2014. E como ele tem vigência de 10 anos, ele vai até 2024. O que o Plano Nacional de Educação é? É um plano de metas. Então você tem metas para cada uma das etapas, para cada uma das situações. E o próprio Plano Nacional de Educação vai falar da Base Nacional Comum Curricular. Então, a Constituição fala, a LDB fala, a BNCC está aqui e as próprias GCNs também falam. Só para vocês terem ideia, deixa eu voltar aqui para o slide, eu coloco aqui num quadro exatamente o que eu estava discutindo com vocês. Ó, a Constituição fala no artigo 205, no artigo 210, a LDB no artigo 9º, no inciso 4º, no 26, no artigo 35A, no artigo 36, parágrafo 1º. As diretrizes curriculares falam no artigo 14 e o Plano Nacional de Educação fala quando ele usa as metas 2, 3 e 7. Então, vocês podem ver que tem muita coisa discutida, muito amparo legal para a gente falar da base. Bom, aí a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, mas ok, então é uma base, o que é base? Márcia, base é o currículo? Ó, tá aqui a resposta no slide para vocês. Base é currículo? Uma pergunta, na realidade, né, ó, louca? Não, gente, a base não é o currículo. Por quê? O currículo, de acordo com a legislação, ele é composto pela Base Nacional Comum mais a parte diversificada.
Então, eu não posso dizer que a base é currículo, mas eu tenho que dizer que a base é um documento normativo que precisa ser respeitado para a elaboração dos currículos. Então, não vou dizer nunca que a base é o currículo. Então, para esta pergunta que aparece agora no vídeo de vocês, a resposta é não. A base não é o currículo. Ela é uma parte dele. Ela é, como o próprio nome diz, uma base para que os currículos possam ser construídos. E aí, vocês estão vendo esse outro slide complexo? Quando a gente entra, então, na discussão da base, a gente vê que a base como um todo, ou seja, o grande documento da base, vou abrir aqui, daqui a pouco a gente volta para lá, ela vai trabalhar com a ideia de competências e de habilidades. Não é uma ideia nova. Se a gente for olhar um documento curricular anterior, que eram os PCNs, que não eram um documento normativo, eram parâmetros, mas que davam uma ajudada na orientação dos currículos, né? Já traziam essa ideia de competências e habilidades, né? Então a base retoma isso, fazendo só um parênteses de que na educação infantil não se trabalha com habilidades, mas se trabalha com objetivos. Mas ensino fundamental e ensino médio, habilidades estão presentes. Então, como a gente pensa nessa ideia de competências, existe esse quadro geral das competências, são 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Essas competências, elas dizem o seguinte, olha, a gente espera que ao final da educação básica, ou seja, lá a saída do ensino médio, nossos alunos tenham desenvolvido essas competências. Então, elas vão sendo desenvolvidas na trajetória escolar de cada sujeito. E são elas, vamos lá ver, ó, estão vendo? Elas estão numeradas, começa lá no roxinho, na primeira competência. Competência do conhecimento. O que é? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E como é que se faz isso? Para entender e para explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, cada uma dessas competências tem o que ela é e para que ela serve. Então, isso vai orientando, a princípio, orienta os professores e todos os sistemas de ensino para que todo mundo caminhe na mesma direção. Vamos voltar para ver quais são essas competências, isso é um estudo importante, eu preciso que você preste atenção nisso, vá anotando, faça seus comentários, porque isso aqui é bem importante para o concurso, tá? Segunda, competência geral, pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências com criticidade e criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Está apontando para a gente que se eu quero que o sujeito desenvolva essa competência, o trabalho que será realizado na escola tem que ser um trabalho que promova essa ideia de levantar hipóteses, de pensar, de criticar, né? Esse pensamento que é um pensamento mais científico. Por isso que a competência se chama pensamento científico, crítico e criativo. Vamos voltar para o slide. Terceira competência, repertório cultural. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais para fruir e participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Essa ideia da cultura é uma ideia muito associada à questão da educação e essa ampliação de repertório, essa diversidade precisam ser valorizadas. A quarta, comunicação. Para que serve? Para utilizar, o que significa utilizar diferentes linguagens para expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento do mundo. E a quinta, cultura digital, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria. Vimos 5, faltam 5, mas notem que é sempre essa ideia, a competência é sempre algo amplo, né? Cada competência é formada por diferentes habilidades, mas eu estou falando dessa visão mais ampla, desse sujeito que está ligado no tempo histórico que ele vive, que sabe lidar, por exemplo, dentro da questão da comunicação, com as ferramentas que estão disponíveis, e hoje a gente tem milhares de ferramentas para comunicação, com essa questão da cultura digital, que é uma marca desse tempo. Então essa é uma ampliação importante que a base vem trazendo. Vamos voltar para as outras 5 competências, tá? 6. Trabalho e projeto de vida. Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências para entender o mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Vou parar aqui porque isso aqui é importante. Muitas escolas, sistemas de ensino, vêm trabalhando com essa nomenclatura de projeto de vida, né? Ou seja, ao longo dessa trajetória escolar, começar a conversar com os alunos
sobre o que você quer da sua vida, o que você pretende, qual é o projeto que você tem. Para que na saída do ensino médio, ou talvez antes, caso ele escolha um curso técnico, né, ele tenha alinhavado algumas das suas propostas, algumas das suas ideias. Isso pode ser passível de diferentes críticas, tendo em vista a idade dos sujeitos e tudo mais, enfim, essa é uma competência que se espera que o aluno tenha, pelo menos essa noção do que ele pretende fazer em relação ao seu projeto de vida pessoal. Vamos voltar para o slide. Sétima, extremamente importante, argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Argumentação com base em dados, ciência, significa que, sabe esse papo de fake news que a gente vê por aí, as pessoas que falam coisas que não tem nenhum tipo de comprovação, e, infelizmente, às vezes se apresenta a comprovação e as pessoas continuam na sua opinião, de dizer um monte de besteira? Pois é. Uma das competências é justamente essa, as pessoas entenderem que aquilo que se fala, aquilo que se diz que é verdade, tem uma comprovação científica, tem uma evidência por detrás. O que não quer dizer que sejam verdades absolutas. Elas podem até ser modificadas mais à frente. Mas, de novo, precisa-se então de um trabalho científico, de hipóteses, de validação de hipóteses, para que isso possa ser modificado. Então, a argumentação com base em todas essas, as possibilidades que o conhecimento nos dá, essa argumentação é essencial para evitar o que a gente vive hoje. Então, essa é uma competência extremamente importante para os nossos alunos. Se a gente for voltar para o slide, oitava, autoconhecimento e autocuidado, ou seja, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se para cuidar da sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A nona, empatia e cooperação, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Deixei para falar dessas duas juntos, porque eu acho que tem uma certa relação, porque quando eu olho para mim e consigo cuidar de mim e consigo gostar de mim, é mais fácil para eu ter empatia e cooperação, que é a próxima competência. Gente, empatia é você saber se colocar no lugar do outro, né? Cooperar com o outro, está muito ligado a essa questão da solidariedade. Então, essa é uma competência que nós também precisamos desenvolver nos alunos. A décima, mas não menos importante, competência geral que a base apresenta, responsabilidade e cidadania, ou seja, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha, que coisa importante, né? Nas DCNs, quando a gente estuda as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, a gente sabe que existem 3 grandes grupos de princípios, né? Os éticos, os políticos e os estéticos. Quando a gente olha aqui para as competências, a gente reconhece que esses princípios estão aqui instalados, mas eles estão mais divididos, mais ampliados, numa discussão mais objetiva. Então, essa é a grande ideia das 10 competências gerais da BNCC. Eu falei delas, mostrei o que e para quê, mas lembra que esse é um assunto que você precisa aprofundar. Então, dá uma lida, dá uma olhada na base. Esses assuntos são, inclusive, mais elaborados, mais discutidos, e eles são essenciais para o seu conhecimento. Eu vou fazer uma pequena pausa agora, para a gente tomar um cafezinho, porque essa aula é bem longa, e daqui a pouquinho a gente volta continuando o assunto, ok?